Então, boa noite para todos, mais uma vez. Seguimos aqui com o nosso conteúdo, mais especificadamente trabalhando com a teoria das invalidades, teoria das nulidades. Vejamos o que nós falamos até agora. Falamos que essa teoria em si, ela busca averiguar um grau de impertinência ou mesmo de colisão existente entre o negócio jurídico, que estamos verificando, e o sistema de uma forma geral, o direito. Então, quando eu falo de invalidade, eu estou falando de situações em que há um conflito entre o que está no negócio jurídico e entre aquilo que está no direito como sendo permitido. É um ato que a gente vai chamar de um ato que é antijurídico, tendo em vista o seu embate, o seu conflito com o que determina o direito. E aí, dentro da teoria das invalidades ou das nulidades, nós temos duas espécies. Como eu mencionei aqui, invalidade ela é um gênero que abarca aí essas situações em que há conflito do negócio jurídico e do direito, e você tem espécies de nulidade, que são duas. A nulidade relativa, também chamada de anulabilidade, que ela é menos gravosa, ela é mais branda, mais leve, e faz com que, desde que se propõe uma ação, seja reconhecido o negócio anulável. Geralmente são questões que envolvem temas de índole privada, só de interesse entre as partes ali. Então a nulidade relativa ela seria um primeiro degrau de invalidade, de conflito, de colisão, uma pequena nulidade, vamos dizer assim. Já a nulidade absoluta, ela é mais grave, ela é mais séria, ela é uma impertinência severa, ela é um conflito intenso, vamos dizer assim, entre o direito e o negócio jurídico e, portanto, se baseia no interesse da coletividade que a gente chama de ordem pública. A nulidade absoluta, ela, a partir da declaração da nulidade, vai transformar o negócio em um negócio nulo, sem qualquer tipo de validade e sem qualquer tipo de efeito, consequentemente. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque, como nós mencionamos na última aula, uma breve revisão, a nulidade em si, ela é uma sanção, ela é uma punição. Por isso, você jamais poderá presumir a existência de uma nulidade ou de uma invalidade. Ela tem que estar sempre prevista na lei, tem que estar em algum artigo ali específico do código, indicando, olha, isso aqui é causa para nulidade absoluta. Por exemplo, lá no artigo 166, no primeiro inciso fala, negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz, um negócio jurídico nulo. O artigo 171 fala, olha, o negócio jurídico celebrado pelo relativamente incapaz poderá ser anulado. Então, veja que a lei ela precisa expressamente indicar, olha, se o negócio jurídico ele violar algum desses requisitos, ou se ele se comportar dessa forma X, você terá como consequência a invalidade. A invalidade como sanção, insisto, ela precisa sempre estar prevista. Vamos destacar isso aqui. Necessitará de expressa previsão em lei. Você jamais presume uma nulidade. Beleza. Avançando, nós temos o seguinte, e eu até destaquei aqui. É importante que o Código Civil, ele tem, e a gente falou até bastante disso, né? Você precisa ter ideia que o negócio, ele é na maioria das vezes, um acordo de vontades. Então a pessoa que celebrou o negócio, a pessoa que elaborou o negócio, ela quer que ele tenha efetividade, ela quer que ele produza efeitos. Ela quer que aquilo ali vá para frente. Senão ela não teria celebrado, não teria realizado o negócio jurídico. E essa ideia, ou essa finalidade, ela vai trazer um princípio muito importante, que é o chamado princípio da conservação do negócio jurídico. Nós precisamos verificar que sempre que for possível, nós vamos buscar um jeito de preservar aquele negócio jurídico. E é óbvio que isso aqui vai esbarrar em um cuidado que vocês precisam ter, é que o princípio da conservação do negócio jurídico, ele está intimamente relacionado às nulidades relativas, que como são mais leves, mais brandas, é possível você trabalhar situações ali para convalidar, para promover um saneamento, ou mesmo para confirmar algo que está pendente. A nulidade absoluta, a nulidade mais gravosa, né, como nós estamos mencionando aqui, ela, partindo do interesse público, já não se relaciona com o princípio da conservação. Eu até mencionei para vocês aqui a chamada teoria do inadimplemento substancial, muito importante, que vai ter o mesmo raciocínio
da conservação do negócio jurídico, que vai dizer que o sujeito só pode ser considerado inadimplente ou em dívida ou sem o cumprimento das suas obrigações dentro de um negócio jurídico quando esse inadimplemento for substancial. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês, inclusive, foi de sujeito que às vezes tem lá 20 anos de plano de saúde e aí deixa de pagar uma ou duas mensalidades e quando ele precisa do plano, o plano nega a cobertura, alegando que ele está inadimplente, né? Ele não está pagando, não está cumprindo a obrigação dele. Esse seria um exemplo em que você poderia aplicar a teoria do inadimplemento substancial, falando, olha, aquele que pagou por 20 anos não pode agora, que mais precisa, ser impedido de utilizar o plano de saúde, né? Isso violaria aqui a ideia de conservação do negócio jurídico. Você tem que considerar o seu parceiro de negócio um parceiro de fato e aí agir de boa fé para contribuir também para que ele consiga atingir a finalidade do negócio. Quando você celebra um negócio jurídico do tipo plano de saúde, a sua finalidade enquanto negociante é que, se precisar, o plano está ali para te socorrer. Então, a fim de exemplo, nós mencionamos o inadimplemento substancial também como uma forma de mostrar aqui a conservação do negócio jurídico. Nós veremos outras formas que esse princípio aparece no sistema. Mas, avançando um pouco, vamos começar a estudar a nulidade absoluta de forma mais específica, ou de maneira mais detalhada. Como nós já falamos lá atrás, a nulidade absoluta é a invalidade, ou mesmo a própria nulidade, o conflito existente entre o negócio e o direito, ou sistema, mais gravosa possível. É aquela que mais efetivamente entra em conflito com o direito. E ela é mais gravosa porque ela viola questões relacionadas à ordem pública, o interesse público de uma forma geral. Então, quando nós falamos violação de questões de ordem pública, de interesse de uma coletividade, nós estamos diante de uma nulidade absoluta. Esse é um ponto muito importante deste conceito aqui. E aí a gente avança para dizer o seguinte: a nulidade absoluta, ela possui uma porção de características que vai fazer com que ela se diferencie da nulidade relativa. Nós veremos que, quando você coloca as duas lado a lado e compara as características, fica bem evidente a diferença de cada uma delas e a importância de entender qual é essa diferença que é apontada aqui. Uma primeira característica que nós podemos destacar é que ela atinge o interesse público. Já falei isso. E é inclusive por isso que nós podemos falar sem medo de errar que vai dar o caráter a ela de absoluta. Uma nulidade absoluta, ela não produz efeitos, tendo em vista que aquilo que ela está contrariando é algo que interessa a toda a coletividade. Então, para dar um exemplo aqui, quando a lei ela exige para aquele negócio jurídico uma certa solenidade, uma certa formalidade, então, para dar um exemplo aqui, para você se casar, existe uma porção de solenidades, formalidades que é exigido para esse negócio jurídico. Por exemplo, lá no artigo 1534 fala, olha, o casamento ele necessita de 2 testemunhas. Veja o que acontece se você celebrar um casamento e não colocar testemunhas ali. Você está acabando de contrariar algo que a própria lei define como uma solenidade, uma formalidade necessária para, inclusive, pensando aqui de forma mais ampla, garantir que aquele casamento não tem nenhum vício, que é realmente interesse das partes, que tanto o homem quanto a mulher queriam, estavam ali sem nenhum tipo de pressão, enfim. 2 testemunhas, até para garantir um mínimo de segurança de que aquele negócio jurídico está sendo celebrado e realizado tal qual se espera do sistema. Se você fizer um casamento sem testemunhas, você acaba de celebrar um negócio jurídico sem a solenidade ou a formalidade legal que se exige. Isso faz com que o interesse público determine este casamento é um casamento nulo. E aí a ideia de nulidade absoluta, ela vem com esse cariz muito forte de preservação do interesse público, preservação da ordem pública. Beleza, a gente avança e diz o seguinte: partindo do pressuposto que é deixa eu colocar isso aqui de uma forma mais esquematizada.
Partindo do pressuposto de que a nulidade absoluta ela é essa nulidade gravosa, como nós estamos mencionando aqui, que interfere em questões de interesse público, ela pode ser arguída, ela pode ser apontada, ela pode ser indicada, apresentada, né? Vou colocar outro sinônimo aqui, apresentada, ela pode ser questionada por várias partes, pelas partes. Então vamos imaginar aqui que eu sou uma pessoa que estou me casando sem a testemunha. Se de repente eu percebo aquilo, eu poderia simplesmente levantar essa informação, né? Quando eu falo que é arguída, significa que levar ao conhecimento do Poder Judiciário, na figura do juiz, pode ser feito pelas partes, pode ser feito pelo Ministério Público, na figura do promotor de justiça, quando ele tiver que atuar ali naquela situação, e ainda assim, né, por terceiros interessados. Geralmente, quando o direito civil fala em terceiros interessados, ele está mencionando pessoas que têm um interesse econômico naquela situação ali. Então, por exemplo, se eu sou, sei lá, o pai de um filho meu, que tem 14 anos, e esse filho celebra um negócio jurídico com outra pessoa, estamos diante de um negócio jurídico nulo, pois celebrado por uma pessoa absolutamente incapaz, menor de 16. Eu, como terceiro, veja, eu não sou parte daquele negócio, mas eu sou um terceiro interessado, porque sou pai daquela criança. No caso aqui de um adolescente. Eu poderia levantar, apontar, arguir, entrar com uma ação para a declaração da nulidade desse negócio jurídico. Então vejam que aqui nós temos Opa, fechei aqui sem querer. Deixa que eu queria fazer isso aqui. Tá. Deixa ele pra cá. Tá, é isso aqui. Então, só para mostrar para vocês que as partes que que estão possibilitadas de apresentar aqui a nulidade absoluta, elas são partes amplas, né? Você tem tanto as partes envolvidas no negócio, você tem o Ministério Público na figura do promotor de justiça, e você tem terceiros interessados aqui, como por exemplo os pais de um absolutamente incapaz. Beleza, a gente avança para uma próxima característica. Meu arquivo aqui ficou legal. Eu queria que você fosse o C. Pronto. Que é a seguinte, uma próxima característica diz o seguinte: essa nulidade absoluta, ela não admite convalidação. O que isso significa? Não admite que, com o passar do tempo, aquele negócio jurídico que seria inválido se torne válido. Isso é uma figura típica do negócio jurídico com nulidade relativa. A gente vai ver que, e eu até mostrei na aula passada, dei o exemplo lá da doação do cônjuge ao adúltero, né? A amante, do homem à amante, tem um prazo para você declarar a nulidade daquilo ali. Prazo de 2 anos. Se a esposa ou as partes ali interessadas, né, os descendentes, os filhos ou os pais, não entrarem com ação para declarar a nulidade desse tipo de situação, ela se convalida. O que significa? Ela passa a ser válida. Aquela doação que o sujeito faz à amante, se não for questionada no prazo que a lei determina, ela passa a ser válida. Isso não acontece nas nulidades absolutas. A nulidade absoluta, ela nunca vai convalidar. Mesmo com o decurso do tempo, ela continua sendo nula. Vou colocar isso aqui esquematizado, porque aí eu posso deixar aqui mais ou menos uma explicação. Vamos lá. Vou colocar assim, não admite. Que bagunça que tá virando isso aqui. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente resolve isso.
Tenha paciência. Tenha paciência comigo. Querendo fazer um caderninho bonitinho aqui para nós. Só que eu estou apanhando do Word. Estamos falando que existem algumas situações que não se admite com validação. Veja, uma das características do negócio jurídico que é considerado nulo, é que o negócio jurídico não admite convalidação. Então, o que é essa convalidação? Não admite ou não se torna válido pelo decurso do tempo. Não admite também confirmação. E o que isso significa? Não é possível confirmar algum item que invalide. A confirmação, ela é muito semelhante à ideia de confirmação, ela é muito semelhante à ideia de saneamento. O saneamento basicamente diz, não é possível. Oi? Falha minha aqui. Basicamente, o que eu estava mostrando aqui, eu acho que foi mais ou menos aqui que eu perdi vocês, né? Que eu estava tentando ajustar esses itens aqui. O negócio jurídico que tem esse defeito, vamos dizer assim, esse problema, que é a nulidade absoluta, ele pode ser arguído pelas partes, pelo Ministério Público, na figura do promotor, por um terceiro qualquer interessado. Além disso, ele não admite, a gente pode colocar isso aqui até em destaque, para dar um alô aqui, não admite convalidação, ou seja, não se torna válido pelo decurso do tempo, é nulo, ponto final. Não admite confirmação, não é possível confirmar algum item que invalide o negócio jurídico, e não é possível saneamento, não se resolve, ou seja, não se sana a causa da nulidade. Tem nulidade, nulidade terá. É um problema, é uma situação de conflito do negócio jurídico que não resolve, não tem o que fazer. Basicamente, ela não produz efeitos e nunca poderá produzir efeitos, tendo em vista que há uma colisão muito grave e muito desrespeitosa, vamos dizer assim, com o direito. Esse é um padrão do negócio jurídico nulo. Vocês vão ver que tudo isso aqui é possível na nulidade relativa. Por isso que eu estou falando, a gente vai estudar a nulidade absoluta, depois estudar a nulidade relativa, e quando verificarmos as diferenças das características entre essas nulidades, vai ficar mais claro qual que é a importância de compreender bem isso aqui. Ok. Então, a gente avança para uma próxima característica, que é a que diz o seguinte. Só revisando aqui. Primeiro, atinge interesse público, é gravosa, uma gravidade intensa, pode ser arguida apontada, apresentada por uma porção de pessoas, pelas partes, Ministério Público, um terceiro. Ela não admite qualquer tipo de resolução, vamos resumir assim, não convalida pelo decurso do tempo, pelo passar do tempo, não se confirma, ou seja, não tem como você resolver aquelas situações ali, muito menos sanar a causa de nulidade. Uma nulidade absoluta, ela é tipo Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, não há o que fazer, né? É um vício de origem, como dizia meu orientador. A nulidade, ela extermina qualquer tipo de validade que o negócio jurídico tem e sequer possa ter. Por isso, e veja, não só por não poder ser resolvida, e também por atingir interesse público, e veja, você pode relacionar o interesse público com a própria participação do Ministério Público, que é um dos defensores dos interesses públicos, mas você também tem a situação que vai dizer o seguinte, o juiz ele pode declarar de ofício uma nulidade absoluta. O que significa declarar de ofício uma nulidade absoluta? O juiz
no nosso sistema de processo civil, ele é inerte. Por que é inerte? Ele precisa ser uma parte imparcial. Não tem nada a ver com aquela discussão ali. Ele fica ali, de boa, sentado na poltroninha dele dentro do gabinete, e ele precisa da provocação. Um princípio lá do processo, chamado de princípio da provocação, ou mesmo o princípio da demanda. Por que isso? Porque a partir do momento em que o juiz ele é cutucado, você provoca ele, você demanda o processo ali na jurisdição em que ele é responsável, ele passa a analisar o processo. Ele passa a verificar o que a parte está propondo, o que a defesa está apontando, verificar as provas e ele vai decidir posteriormente se, por exemplo, aquele negócio jurídico tem uma causa de nulidade ou se é um negócio jurídico totalmente válido. Só que, em algumas situações, de forma excepcional, o juiz ele pode, de ofício, já movimentar esse processo. O que isso significa? Para todo tipo, a regra é, para todo tipo de declaração que você precisa do juiz, você precisa motivá-lo, provocá-lo, você precisa cutucá-lo, como eu estou trazendo aqui num linguagem mais simples. Ele só pode se manifestar a partir do momento em que ele é provocado para fazer isso. Só que, quando envolvem questões de interesse público, o juiz não pode, mas ele deve declarar, né? Aqui, o pode é uma expressão que, na verdade, ficaria mais adequada, deve declarar de ofício. O que significa de ofício? Agir de ofício é agir como se fosse a própria missão dele, como se fosse a função dele. O ofício dele é verificar que existe algo ali de interesse público e por isso ele vai, declarar aquela nulidade. A nulidade, portanto, e aí dando um exemplo, vamos imaginar, por uma razão qualquer, existe um negócio jurídico sendo debatido em um processo e esse negócio jurídico tem uma causa de nulidade qualquer ali. Vamos imaginar que ele tem um objeto ilícito. Você está cobrando, eu estou cobrando de você uma compra e venda que você fez, você me comprou algo e não me pagou. Então eu entrei com a ação de cobrança ali. O que acontece? Essa compra e venda foi de drogas. Ou seja, como nós vimos lá atrás, o objeto desse negócio jurídico é um objeto ilícito. Vender drogas não pode no Brasil. Droga, por si só, ela não pode ser objeto de negócios jurídicos. Eu entrei com a ação, né? Olha, imagina a coragem, né? Eu entrei com a ação de cobrança de um contrato de compra e venda de 20 quilos de maconha, da pura, né? Skunk, a pura. Veja, o juiz, ao tomar ciência daquele negócio jurídico, ele já pode olhar, veja, sem que a parte tenha mencionado. Vamos imaginar que eu estou te cobrando, você tem um advogado muito ruim, que não sabe dessas coisas, e ele vai falar assim, olha, na verdade, não existe esse contrato aí, porque eu não assinei. Então, veja, ele aponta um monte de defesas, um monte de teses de defesa, mas não fala nada da droga. Fala só que não pagou, porque não conhece aquela assinatura, que não celebrou aquele contrato, enfim, ele apresenta uma porção de teses de defesa. O juiz, analisando o caso, fala, peraí, o que esse povo está falando, meu Deus? Isso aqui é um contrato de compra e venda de drogas, mas droga é um objeto ilícito. E objeto ilícito, a gente até pode provar isso aqui, ele é uma causa para nulidade. É nulo o negócio jurídico quando for ilícito ou objeto. Então o que o juiz vai fazer? De onde eu quero chegar aqui? Mesmo que ninguém tenha falado, mesmo que o juiz não tenha sido provocado, ele pode falar assim, pela ordem, né? Esse negócio jurídico sequer poderia estar sendo discutido aqui, porque ele é nulo de todos os efeitos. Ele é nulo, tendo em vista que o seu objeto, a droga, como bem ali que foi negociado, é um objeto ilícito, portanto, não tem validade nenhuma. Você não tem como cobrar uma dívida de um contrato que é nulo. Então, essa ideia aqui de declarar de ofício é isso. O juiz, ele age, a gente pode até escrever isso aqui. O juiz, ao agir de ofício, não depende
de provocação de nenhuma das partes. É como se o juiz aqui ele já se movimentasse por si só. Viu a nulidade, opa, isso aqui é a nulidade absoluta, nem precisa falar nada, eu já estou vendo, já estou ciente e já vou declarar a invalidade desse negócio jurídico aqui. Beleza, e a gente avança para dizer o seguinte, a nulidade absoluta, ela é declarada, vou colocar declarada que fica uma expressão melhor, ela é declarada por essa açãozinha aqui, que é a chamada ação declaratória de nulidade, que é um tipo de ação. Então, para você declarar aquele negócio jurídico como negócio jurídico nulo, você ingressará com uma ação chamada ação declaratória de nulidade, que tem os seguintes efeitos. Um primeiro é o chamado efeito ex nunc. E o que isso significa? Isso significa que, ex tunc, perdão, ex tunc significa que os efeitos devem retroagir. O que isso quer dizer? A partir do momento em que aquele negócio jurídico ele é declarado nulo, todos os efeitos, então vamos imaginar aqui, no meu exemplo bizarro aqui da compra e venda de drogas, vamos imaginar que esse negócio jurídico foi celebrado no dia, sei lá, 1º de janeiro, virou o ano, eu vendi droga para algum coleguinha aí, uma porção de drogas e fiquei com o crédito do valor que foi negociado ali, dia 1º de janeiro. Aí o que acontece? Vamos imaginar aqui, foram pagas 3 parcelas, né? Pagou janeiro, pagou fevereiro, pagou março. O cara já não me pagou abril, que é esse mês agora. Dentro dessa ação, o juiz, opa, de ofício, esse negócio jurídico é nulo. O que significa? Significa que todos os efeitos lá atrás, eles são considerados inválidos. O que é esse efeito? Veja, quando eu paguei para ele, quando eu recebi esse dinheiro, essa dívida não poderia existir. Por quê? Porque o objeto é ilícito. Quando eu falo efeitos retroagindo, significa que tudo que teve consequência para trás deve ser desconstituído. Na teoria aqui, óbvio que a gente está falando de algo totalmente absurdo, né? Porque a compra de drogas aqui ela não faz sentido nenhum, mas vamos imaginar que fosse um casamento, como eu falei aqui, que foi realizado sem testemunhas, e esse casamento gerou efeitos à frente, como por exemplo, nós fizemos negociações que fazem com que haja uma solidariedade entre o marido e a mulher, especialmente pelo regime de casamento. Quando você declara nulidade, tudo que foi feito, tudo que produziu efeitos para trás, vão ser desconstituídos. Lembre-se da expressão que eu falei, né? Uma vez nulo, sempre nulo, não existe nenhum tipo de efeito. Os efeitos têm que ser desconstruídos desde o momento em que se declara a nulidade para trás. O negócio jurídico nulo, ele não produz efeitos, nunca pode produzir e nunca produzirá. Ou seja, se ele teve algum efeito lá atrás, você tem que desconstruir todos eles. Essa é a ideia do efeito ex tunc. Quando a gente fala a contrário senso, né, o efeito ex nunc é aquele que vai só para frente. Então é muito comum nas ações que não são ações declaratórias de nulidade, mas são ações anulatórias, que é a da nulidade relativa, você só desconstrói os efeitos no momento em que identifica aquela causa de nulidade. Como a gente já falou, é a nulidade mais branda, mais suave. Então o efeito dela é só do momento em que se declara para frente. Geralmente o pessoal ensina isso aqui assim. Quando fala ex tunc, imagina que é um tapa na testa, né, de tunc. O T te leva à testa. Significa que o efeito é daqui, do momento que você declarou, para trás. Ele retroage. Os efeitos retroagir, nós vamos colocar assim, atingem os fatos passados. Vou colocar assim, para trás. Diferentemente do efeito ex nunc, que é o tapa na nuca aqui, ó.
esse efeito ex nunc ele vai para frente, daquele momento para frente. O efeito ex nunc ele é para trás, né? Isso geralmente é estudado lá no IED, quando vocês veem as leis, né? Quando surge uma lei nova, ela produz efeitos ex nunc, ou seja, do momento que surge a lei para frente, né? Não efeitos ex nunc para trás. Além disso, nós temos um efeito erga omnes, que significa para todos, ou para todas as pessoas. O negócio jurídico que é chamado de negócio jurídico nulo, ele é nulo, não produz nenhum efeito. Se ele chegou a produzir efeitos para trás, esses efeitos têm que ser desconstruídos. Você tem que declarar que todos os efeitos, eles são, mesmo os que já estão realizados no passado, eles estão carentes de validade, são inválidos. Fechei a coisa aqui de novo, sem querer. Eles são inválidos. Querendo organizar isso aqui. Aí. E, além disso, a partir do momento em que você declara a nulidade de um negócio jurídico, essa nulidade ela vale para todas as pessoas, óbvio, com relação àquele negócio jurídico aqui. Aquele negócio jurídico ali, ele é nulo, não pode produzir nenhum efeito nem para frente nem para trás e também não tem validade com relação a nenhuma pessoa. Se qualquer pessoa se aproveitou daquele negócio jurídico, ela sofrerá os efeitos destinados aqui à invalidade. A gente avança e diz o seguinte, e olha como as ideias elas vão se somando, vamos dizer assim. Tendo em vista que a nulidade, ela envolve interesse público, ela, por isso, tem a participação ampla das partes, inclusive do Ministério Público e de terceiros. Ela não tem possibilidade de ser sanada, confirmada. O juiz pode declarar de ofício. E ainda assim, ela não vai produzir nenhum tipo de efeito, ela vai inclusive invalidar os efeitos passados, ela pode ser reconhecida a qualquer tempo. Ou seja, não existe prazo para você falar, olha, você tem um tempo X para verificar se aquilo é nulo ou não e entrar com ação. Isso é incorreto. Por quê? Porque a nulidade absoluta ela não tem um tempo para ser reconhecida. Muito menos um grau de jurisdição. Né? Olha, se no primeiro grau de jurisdição o juiz entender que é válido, acabou, faz coisa julgada, enfim. Não. A qualquer momento, uma nulidade ela pode ser levantada, ela pode ser apontada e reconhecida ali a partir da confirmação da sua existência, obviamente. Né? E a gente dá um destaque aqui, que é o seguinte. Quando eu falei aqui, a gente pode colocar isso aqui até atrás. Quando eu falei que o juiz, ele pode declarar de ofício uma causa de nulidade absoluta, isso não significa, obviamente, que ele pode resolver aquele problema. E aí eu insisto, quando a gente viu aqui atrás, no 168, não há possibilidade de você consertar, de você resolver, sanar uma causa de nulidade absoluta. E quando o juiz ele verifica que tem uma nulidade ali, nem mesmo que as partes solicitem, nem mesmo com o requerimento das partes, o juiz não pode arrumar, organizar ou tornar válido aquele negócio jurídico. Tomem cuidado que isso aqui é uma questão que cai muito em prova, né? Não sei bem porquê, mas vou mostrar para vocês aqui como que o código ele trabalha isso. Ele fala o seguinte, aqui, ó, as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir e, obviamente, pelas partes. Aí vem o parágrafo único e diz, as nulidades elas devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer o negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ou seja, confirmar ali, resolver, consertar aquela situação, nem mesmo quando há requerimento das partes. Ou seja, nem mesmo quando as partes querem, nem mesmo quando existe um acordo para resolver aquela causa ali que envolve a nulidade absoluta, o juiz não pode fazer isso. E a gente avança partindo dessas considerações aqui para dizer o seguinte, olha, ok, eu vi aqui as características da nulidade,
Mas quais são as hipóteses que estão expressas no código que vão gerar isso que nós estamos chamando de nulidade absoluta? E elas estão especialmente descritas no artigo 166. E aí a gente já até mencionou algumas delas, né? A primeira hipótese é negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz. Aqui eu lembro que é a pessoa menor de 16 anos. Só existe no direito civil um tipo de absolutamente incapaz, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei de 2015, se eu não me engano, ou 2016, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, ele alterou lá as incapacidades e definiu que somente existe um tipo de incapacidade absoluta, que é o do menor de 16 anos. Pessoa menor de 16 anos, considerada absolutamente incapaz, se ela celebrar um negócio jurídico, esse negócio jurídico será nulo. Segunda hipótese, que nós já vimos, se o objeto for ilícito, impossível ou indeterminado. Os exemplos que a gente deu lá, seja esse objeto uma droga, objeto ilícito, seja uma, sei lá, casa na igreja, né? Uma casa na igreja, não, perdão, uma casa no céu, vendida pela igreja, um objeto totalmente impossível, né? Como que você vai comprar uma casa no céu? Ou mesmo indeterminado, né? Quando você não consegue classificar de forma específica o que é aquele objeto ali. Uma casa. Vou te doar uma casa. Seria um exemplo de negócio jurídico nulo, óbvio. Isso aqui, se tivesse lá um instrumento bonitinho, doação e tal. Se esse negócio jurídico tiver como um objeto algo totalmente indeterminável, o código define que ele será considerado nulo. Beleza. Além disso, e veja, se a gente verificar bem esses dois incisos aqui, nós temos nada mais do que a violação a isso aqui, ó, que é o artigo 104. Olha só. Vou até destacar ele aqui. Vou colocar assim, lembrar do artigo 104. E olha o que o artigo 104 fala. Vou colocar isso aqui de uma forma mais destacada, para vocês perceberem que é vamos dizer que é um parênteses aqui que eu estou fazendo. Vou colocar em vermelho. O negócio jurídico requer que seja o agente capaz, que o objeto seja lícito, determinado ou determinável e que seja respeitada ali, besteira, que seja respeitada ali a forma prescrita ou não defesa em lei. Nós vamos ver isso aqui, que a forma prescrita também, quando o sujeito ele descumpre a forma prescrita, ou quando ele celebra um negócio jurídico que é proibido por lei, obviamente a consequência será a nulidade. Mas só lembrando vocês aqui que o próprio artigo 104, ele já definia alguns critérios ali de validade, e a gente pode destacar que esses critérios que o 104 já define são causas que, desrespeitadas, geram nulidade absoluta. Ok. A gente avança para o artigo 166, quando ele fala o seguinte. Então, só para fechar esse raciocínio, se o agente for incapaz, mas não incapaz, absolutamente incapaz, nulidade. Se o objeto for ilícito, impossível ou indeterminado, você tem nulidade. Se a forma prescrita, que é a forma que se exige ali, não for cumprida, ou mesmo se tiver uma forma que é proibida e você fizer ela, você está diante de causas que geram uma nulidade absoluta. Ok. Outra hipótese de nulidade absoluta é quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito. Então vamos imaginar que eu estou ali doido para alugar uma casa. Minha casa fica exatamente ao lado de uma transportadora de valores. E aí eu não estou conseguindo alugar, a casa está vamos dizer assim, numa condição legal de alugar, mas eu estou precisando de dinheiro e tal. Aí chega um cara e fala, eu estou precisando da sua casa, eu quero alugar ela. Na verdade eu nem vou usar a casa direito e tal, mas como é uma casa em frente à transportadora, eu estou querendo fazer um assalto ali, eu vou roubar a transportadora e tal, sua casa é um local estratégico, então eu vou celebrar um negócio jurídico aqui, alugo a sua casa,
mas o meu motivo aqui é para eu poder ter acesso a essa transportadora de valores aqui, pois nós vamos praticar um assalto. Esse é um exemplo besta aqui, mas que demonstra isso, né? Quando o motivo de ambas as partes for ilícito, no meu exemplo aqui, só existia um negócio jurídico para a prática de um crime, que é uma ilicitude, você tem também outro exemplo de negócio jurídico que será nulo, não terá nenhum tipo de efeito. Não tem como, por exemplo, eu exigir que o sujeito, se não me pagar o aluguel, me pague depois, seja obrigado a me pagar depois. Né? Aqui, como eu falei para vocês, não revestir a forma prescrita em lei. O que isso significa? Quando a lei ela exige uma forma, quando ela exige algum tipo de cuidado que você precisa ter ali, você obviamente precisa respeitar aquela forma. Né? Isso vai de encontro ao próprio inciso 5, quando ele fala o seguinte: for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para a sua validade. São dois incisos que dialogam. Né? Se a lei exige que você celebre aquilo de uma forma e você não respeita, o negócio jurídico será nulo. Se tiver uma solenidade e você não cumpri-la, o negócio jurídico será nulo. Dá dois exemplos aqui. Um primeiro de forma. Deixa eu adiantar aqui. Fiança. Veja, a fiança dar-se-á por escrito. Vamos dar um exemplo aqui da fiança. Exemplo. Artigo 819. A fiança dar-se-á por escrito. Veja, o escrito é a forma. Vamos imaginar que eu celebro um negócio jurídico do tipo fiança de forma verbal. Tem validade? Validade nenhuma. É o típico negócio jurídico nulo. Por que nulo? Porque o próprio código exige que esse negócio jurídico fiança, ele tem que ser feito por escrito. Se eu não fizer por escrito, será um negócio jurídico nulo. Ponto final. Então, esse seria um exemplo aqui de nulidade por violação da forma prescrita em lei. Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar esteticamente melhor. Com relação à solenidade, vamos pegar o exemplo lá que eu mencionei com vocês, que é o do casamento, 1534. Olha só. Celebrar-se-á o casamento no dia, beleza. A solenidade, então veja, o código já está indicando aqui a necessidade de uma certa solenidade. Né? Será realizada aqui no cartório, tal, com a publicidade, portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas. Então, nós temos um exemplo aqui de solenidade, que se for desrespeitada, fará com que esse negócio jurídico muito bonito, inclusive, por mais romântico que seja nulo. Por quê? Porque está aqui, ó, 2 testemunhas. Não fala uma, fala 2. Se tiver uma só, nulo. Se tiver nenhuma, nulo. Por quê? Preteriu, ou seja, desrespeitou, não cumpriu uma solenidade que a lei considera essencial aqui. Seria um exemplo para a gente falar em nulidade absoluta. Outro, tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. Ou seja, isso aqui, por exemplo, mais clássico, é a simulação, que está no artigo 167. Então veja, a simulação pode se dar de muitas formas, mas vamos imaginar que o sujeito ele está dar um exemplo aqui. Ele está sendo acusado. Um exemplo do caso Lula lá com o que foi o caso dele? Não sei se foi o do duplex, enfim. Está sendo acusado por alguma razão lá. E aí o que aconteceu no caso Lula em si? Eles estavam falando que ele tinha pagado, se eu não me engano, um aluguel. E aí, para provar isso, não, eu usei o imóvel lá e tal, mas eu paguei o aluguel. Para provar isso, ou seja, para provar um negócio jurídico do tipo aluguel, juntou comprovantes de pagamento. Só que esses comprovantes, ao que tudo indica, eram simulados. Por que simulados? Porque colocavam datas
basicamente ele foi feito depois para justificar um negócio jurídico que nunca existiu. Professor, por que você está falando isso? Porque um dos comprovantes, e eles eram pagos todo dia 30, tinha 30 de fevereiro. Então, muito provavelmente, o sujeito foi fabricar aquela prova ali, simular um negócio jurídico, dar ases de que existia um negócio jurídico onde nunca existiu, falar que foi pago um aluguel onde nunca foi pago, e no descuido de colocar ali todas as mensalidades para provar o pagamento de todos os meses, ele colocou 30 de fevereiro, que é um dia que a gente sabe que nunca existiu, nunca vai existir. E é a indicação de que, na verdade, aquele negócio jurídico ele só estava sendo demonstrado ali como praticado para fraudar uma lei, para justificar, por exemplo, algum tipo de defesa quando o sujeito estava sendo acusado de um certo crime. Né? Muito comum a simulação quando o sujeito tem dívida e quer ocultar patrimônio. Então, eu tenho uma dívida aqui, tenho um processo me cobrando um valor X, aí o que eu faço? Eu chamo um amigo meu e falo, ó, vamos celebrar um negócio jurídico aqui e eu vou confessar que eu tenho uma prática muito comum, confissão de dívida. Eu confesso aqui que eu tenho uma dívida de, sei lá, 200 mil reais contigo, te passo esse dinheiro, né? A gente faz essa confissão com data anterior e tal. Simulação é aquele negócio jurídico que é feito tão somente no papel para fraudar a lei. Né? Nós vamos estudar a simulação na próxima aula, inclusive. Por fim, quando a lei, obviamente, taxar o negócio jurídico de nulo, ou mesmo proibir a sua prática, ele será considerado, obviamente, nulo. Temos um exemplo aqui, que é esse aqui. Ó. É nulo o casamento. É nulo o casamento por infringência de impedimento. Então, seria o exemplo. O que são impedimentos? São essas situações aqui, ó, em que alguém não pode se casar com outra pessoa. Exemplo clássico, ascendente com descendentes. Qual o raciocínio que eu quero que vocês construam aqui? O código fala que, cadê o artigo? É nulo o casamento que violar um certo impedimento. Onde está o impedimento? No 1521. Exemplo de impedimento. O pai não pode se casar com a filha. Se tiver um casamento de pai com filha, ou seja, o próprio código, ele taxativamente está falando, é nulo. E veja aqui a diferença. Existe o casamento que é nulo, existe o casamento que é anulável. Então, o último inciso aqui, o inciso 7, ele é bem simples. Quando a própria lei falar, isso aqui é nulo, ponto final, ele será, obviamente, nulo. Em algumas situações ele vai falar, isso aqui é um negócio jurídico anulável. Ele será, consequentemente, anulável. Essa seria quase assim uma cláusula geral de nulidade absoluta. São essas as hipóteses que nós temos de nulidade absoluta no código. Como eu estou mencionando para vocês, tudo isso está descrito aqui, ó, no artigo 66. O que eu fiz ali foi só copiar o artigo 66. Conseguem ver? Ó, é nulo o negócio jurídico, celebrado por incapaz, absolutamente incapaz, ilícito, motivo determinante também ilícito, não cumprir a forma, não cumprir solenidade, quiser fraudar a lei, ou mesmo quando a lei declarar que ele é nulo. E essa aqui é uma cláusula geral porque, hora ou outra, no Código Civil a gente vê que o artigo fala, ó, isso aqui gera nulidade, né? E aí já insisto, sempre que ele fala nulo, nulidade absoluta. Por exemplo, é nulo o negócio jurídico simulado. Diferentemente das situações em que ele fala, cadê? Aqui, ó, que ele fala anulável. É anulável. É anulável. Então veja, é anulável ou anulabilidade são causas que geram anulação, são causas de nulidade relativa. Quando anulável, aqui, ó, anulada, quando o código quer falar nulidade absoluta, ele fala nulo. Então somente assim, nulo, nulidade absoluta. Anulável, anulação, anulada, nulidade relativa, que é o que a gente vai estudar mais à frente. Beleza? Próxima aula, a gente entra na simulação, que é um tema muito importante, que é, veja, tá 1.1, porque, como eu mencionei aqui para vocês, o negócio jurídico, ele é, quando simulado, nulo. Então, a gente vai estudar
nulidade absoluta, invalidade gravosa, com todos esses efeitos e consequências que eu mostrei aqui. E aí dentro do nulo a gente vai estudar o negócio jurídico simulado, para mostrar aí, obviamente, uma hipótese, né? Mais uma hipótese dentro do código de negócio jurídico nulo. Beleza? E aí a gente segue essa matéria na próxima aula, falando do negócio jurídico simulado ou da simulação. Então é isso, meu muito obrigado por estar presente aqui em mais essa aula. Se você gostou, curta o vídeo aí, compartilhe com o seu amigo, com o seu coleguinha que pode se beneficiar e aproveitar essa aula, e seguimos na próxima aula falando de simulação. Muito obrigado.